Senhoras e senhores, hoje para vocês uma videoaula com uma matéria muito interessante, que é combustíveis fósseis. Essa videoaula ficou muito legal, todo mundo vai conseguir entender direitinho. Quem vai começar explicando vai ser o Samuel, o cara muito bom, vai começar passando direitinho para vocês toda a introdução sobre esse tema, beleza? Então vamos lá. Fala aí galera, beleza? Nós estamos iniciando o vídeo aí com combustíveis fósseis e vou começar na introdução. Combustíveis são materiais que reagem com gás oxigênio, liberando energia em forma de calor. De maneira geral, podemos classificar os combustíveis em biocombustíveis e fósseis, sendo os combustíveis fósseis os materiais não renováveis, originam-se da biomassa mais antiga. E os biocombustíveis são renováveis e originam-se da biomassa mais recente. Bom, eu vou explicar um pouco sobre algumas das fórmulas que existem de combustão. Primeiro tem a combustão do carvão. Ela era usada principalmente para aquecimento das casas, mas hoje a gente pode encontrar na realização de churrascos, por exemplo. Aí está aqui a fórmula da combustão do carvão. Aqui está o carvão e juntamente com o oxigênio ele entra em combustão. Depois da combustão acaba liberando o CO2 para a atmosfera. Aqui embaixo está a combustão completa do butano, que é basicamente do gás do botijão. E aqui é a fórmula do gás do botijão, no caso é o butano, né? Veja a mistura do butano com o metano, que novamente em contato com o oxigênio e após a combustão acaba formando novamente o gás carbônico e forma também o H2O. E está aqui a entalpia da reação. Continuando o tema de combustíveis fósseis, vamos explicar agora o tema específico do carvão mineral. Só carvão, na verdade. Apesar de apresentar diversos compostos e minerais em sua composição, o carvão fóssil é normalmente chamado de carvão mineral. Há milhões de anos existiam exuberantes florestas tropicais ao redor do mundo. Nessas florestas, os cataclismos eram frequentes, esses que são transformações bruscas de grande amplitude na camada terrestre. Em outras palavras, as florestas eram repentinamente cobertas por rios e mares. Isso provoca a morte de toda a floresta e o início de uma putrefação anaeróbica. E que no decorrer do tempo, esses restos vegetais acabam sendo cobertos por terra. Tudo isso ocorreu no período chamado Carbonífero, que foi entre 340 milhões a 270 milhões de anos atrás. O fim desse período ocorreu com o aparecimento de micro-organismos evolutivos capazes de metabolizar e alimentar-se da celulose, o principal componente da madeira. A partir de então, a floresta soterrada começou a ser digerida por micróbios com enzimas, celulases. O carvão mineral, assim formado, é um sólido duro e preto, constituído principalmente de carbono e cinzas, material incombustível inorgânico. A olho é um carvão de boa qualidade, por conter baixos teores das cinzas, os materiais inorgânicos, e de compostos sulfurados, que são os causadores da chuva ácida. É um combustível muito abundante no planeta e, de certa forma, até barato. É queimado em grandes quantidades nas usinas termoelétricas, principalmente na Europa, Ásia e América do Norte. Coque, o carvão siderúrgico. Ao ser transformado em carvão na utilização do ferro, coque, a orelha deve ser submetida a um aquecimento na ausência de ar, a destilação seca. Esse procedimento tem a finalidade de remover compostos orgânicos de modo que o carvão seja o mais puro possível, assim com mais alto teor carbônico. E aí galera, beleza? Agora hoje nós vamos falar do petróleo. O petróleo, por ser um líquido, pode ter facilidade em tirar do subsolo com muito mais facilidade que o carvão. O petróleo é constituído por milhares de substâncias orgânicas, sendo os hidrocarbonetos as mais comuns. E a teoria mais aceita do petróleo afirma que ele foi formado pela decomposição anaeróbica de micro-organismos marinhos que viveram há milhões de anos. Bom, eu vou falar sobre a extração do petróleo. Ele origina-se da rocha matriz, só que ele não se acumula lá. Ele sobe devido à pressão exercida pelo gás natural e pela água salgada. Aí ele sobe até encontrar camadas de rochas, e quando ele encontra essa camada de rochas, ele forma-se meio que um depósito petrolífero, onde o petróleo fica em pequenos poros dessas rochas, como por exemplo a água em uma esponja. E as rochas que contêm o petróleo são o calcário e o arenito, que podem ser encontrados no Alasca, nos Estados Unidos, no México, entre outros. Depois que o petróleo sobe devido à pressão exercida pelo gás natural e pela água salgada, é necessário trazê-lo para a superfície. Como ele não faz isso sozinho, é necessário bombeá-lo.
até a superfície. Daí existem os procedimentos industriais que nós vemos pela Petrobras e outras companhias ao redor do mundo. Eu vou falar agora sobre a refinação industrial do petróleo. A refinação envolve um conjunto de procedimentos, uma vez que separar esse produto em vários outros subprodutos é algo bastante complexo. Logo, a refinação do petróleo ela envolve vários procedimentos industriais para gerar outros produtos usados para o mercado industrial e o próprio mercado do cotidiano mesmo, como por exemplo plástico. Um exemplo mais comum é o plástico. Vale ressaltar que antigamente só eram usados para a refinação do petróleo procedimentos físicos, mas hoje em dia já são adotados muitos procedimentos químicos que conseguem gerar muito mais produtos a partir do petróleo. Bom, agora eu vou falar do modo tradicional de refinação do petróleo, que é a destilação fracionada através da pressão atmosférica. Basicamente, o petróleo é aquecido inicialmente a 350 graus Celsius e depois desse aquecimento, conforme vai diminuindo a temperatura, ele forma meio que diferentes produtos. Por exemplo, a 40 graus Celsius, o petróleo é transformado em gasolina, usada como combustível para automóveis convencionais, como o carro. A 180 graus Celsius, ele é transformado no querosene, que é utilizado como combustível para a locomoção de aviões. A 260 graus Celsius, ele vira o diesel, que é o combustível usado para caminhões. A 300 graus Celsius, ele vira o óleo combustível usado para a locomoção de barcos. Agora eu vou falar de alguns processos para refinar o petróleo. Um deles é a destilação a vácuo, que de maneira geral, para os hidrocarbonetos separados, eles precisam aquecê-los, pois eles são muito sensíveis à temperatura. Então, para separar, eles precisam ser aquecidos e com isso diminui a temperatura, diminui a pressão e conforme isso eles são separados sem danos das suas moléculas. O outro é o craqueamento catalítico, que craqueamento significa quebra e é utilizado para converter frações mais pesadas de petróleo, como vaselina, lubrificantes, etc., em frações mais leves, como gasolina e o GLP, que é o gás de efeito de petróleo. E um exemplo mais completo é que o gás de efeito de petróleo é constituído por um pouco de butano e outra parte por propano e é obtido quase totalmente por craqueamento. O outro é a reforma catalítica, que é fundamental na produção de gasolina e seu principal objetivo é aumentar a octanagem da nafta obtida da destilação atmosférica do petróleo. A reforma catalítica é feita a quente e sobre a ação de catalisadores, que são os óxidos metálicos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o tópico de hidrodesulfurização. Basicamente, o petróleo, além de hidrocarbonetos, ele contém muitos outros componentes e substâncias em sua formação, contém enxofre. E como sabemos, o enxofre ele é muito prejudicial para a poluição do meio ambiente. Finalmente, em 2013, o Brasil começou a adaptar e usar o padrão europeu de partes por milhão encontradas de enxofre em gasolina e em óleo diesel. No entanto, nos dias atuais, o Brasil ainda usa em seu mercado uma gasolina que contém 50 partes por milhão e um enxofre que contém 500 partes por milhão, enquanto na Europa podemos encontrar esses combustíveis com apenas 10 partes por milhão de enxofre. E pelo enxofre ser justamente um péssimo poluidor para o meio ambiente, utiliza-se moléculas de hidrogênio para diminuir o valor de enxofre encontrado nas moléculas de petróleo, para então contribuir para o meio ambiente e gerar menos poluição. Agora continuando o tema de combustíveis fósseis com gás natural. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves e gasosos da temperatura ambiente e a pressão atmosférica. A composição é variável e o gás metano, CH4, é sempre predominante. Com frequência, ocorre com mais de 90% do volume da mistura. Como o petróleo, esse combustível não é renovável. Ele é encontrado no subsolo, em rochas de porosidade variável, associado ou não à ocorrência de petróleo. CH4, que é o principal componente do gás natural, possui um baixo pH, sendo, portanto, de difícil liquefação. Por isso, o gás natural é normalmente
transportado em gasodutos. No Brasil, esse componente, encontrado em estado gasoso e com altas pressões, é utilizado como combustíveis em veículos. É o GNV, gás natural veicular. Com relação aos derivados de petróleo e carvão fóssil, apresenta a queima mais limpa, liberando menos CO2, gás venoso, fuligem, e como apresenta baixíssimos teores de compostos sulfurados, quase não libera SO2, que causa chuva ácida. O uso do gás natural tem aumentado muito em residências, como no fogão e aquecedores de água, nas indústrias, caldeiras e fornos, na produção de energia elétrica, que seriam as usinas termoelétricas, e o uso do GNV, como já dito antes, que é usado nos veículos. Nos Estados Unidos, a partir do início do século, houve o aperfeiçoamento de uma técnica não convencional de extração do gás natural, de uma rocha denominada xisto, que praticamente não é porosa. O gás do xisto é extraído por injeção de água, areia e cerca de outras 600 substâncias, a pressões muito elevadas. É o fraturamento hídrico. A extração do shale gas nos Estados Unidos é muito importante, mesmo tendo os seus impactos naturais, como o uso de substâncias tóxicas, contaminação das águas subterrâneas e o rejeito dos líquidos. Em muitas regiões produtoras do gás xisto, estão utilizando uma nova tecnologia que é chamada de refracking, não injeção direta de substâncias tóxicas no solo. Esse fluido que é injetado é constituído de esferas de material plástico, além de reduzir o impacto ambiental.